se assentar aí nessa noite. E quando você me faz o favor de abrir a sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, capítulo de número 5. Uma mensagem muito simples que eu queria compartilhar com os irmãos aqui nessa noite. Lucas, capítulo de número 5. Eu queria me apresentar, me chamo Diego Cunha. Faço parte do ministério da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Meu pastor presidente é o pastor Silas Lima Malafaia. Sou casado, tenho 2 filhinhos e por esse motivo de um filho ter 6 meses, minha esposa não pôde vir comigo, mas vendo Deus nos dar uma nova oportunidade, com certeza ela estará. Eu tive que passar ali rapidinho, pegar a Rafa, né? Isso aí, quando o pessoal olha, pensa 2 vezes se vai assaltar ou não vai assaltar. Deu para ver o tamanho, né? Aleluia! Deus nos deu o privilégio de estarmos dirigindo uma filial da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali em Piabetá, a qual Deus tem se feito muito presente. Estamos ali há 8 meses e para a honra e glória do nome do Senhor, Deus tem nos abençoado. Queria agradecer a pessoa do pastor Carlos, muito obrigado por me emprestar o seu púlpito esse que bem é conhecido de todos. Os maiores do Brasil passam por aqui e me sinto muito, mas muito temeroso com a árdua responsabilidade de estarmos aqui nessa noite. Você que achou o livro do Dr. Lucas, capítulo de número 5, diga um amém aí. Você que nem procurou, fala, pastor, espera um pouquinho que eu espero. Se for o costume da igreja ficar de pé, por favor, não vamos infringir o costume da igreja. Amém. Lucas, capítulo de número 5, a nossa leitura vai ser só um pouquinho longínqua, mas nós vamos entender o propósito. A partir do verso de número 1, e está escrito assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado ou descido, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinal aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto que quase ia a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos os seus companheiros. O espanto se apoderou de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. E você diz: graças a Deus. Você pode se assentar aí nessa noite. Com a permissão do pastor, posso pedir aquele tangedor para me acompanhar, se eu permitir? Me ajuda aí, meu amigo. Eu já não prego nada, sem barulho então. Eu não me aguento me ouvir 10 minutos. Pode botar dissonante, pode fazer frase, fica à vontade, tá? Irmãos, estamos diante de um texto do Dr. Lucas. Para a questão de introdução, nós temos que entender que o Lucas ele vai ser um autor no qual ele não vai passar, ele não vai escrever daquilo que ele viu pessoalmente, mas sim daquilo que alguém o relatou. E não é porque ele não viu e não vivenciou que vai invalidar a importância do seu evangelho. Porque quem vai relatar é testemunha ocular. E o Dr. Lucas ele vai dar uma grande enfatia, vai ficar bem latente, alguns milagres na área da medicina. De repente, por Dr. Lucas se tratar de um médico no qual ele fazia parte da igreja primitiva. É bem verdade que a tônica do evangelho de Lucas não é somente cura e milagres de Jesus. Existem outros grandes ensinamentos. Quando nós começamos a ler o evangelho de Lucas, nós vamos ver
que no seu princípio vai ser nascimento de João Batista, a pregação de João Batista anunciando a vinda do Messias. Aí entramos no capítulo de número 4, Jesus agora ele vai ser conduzido pelo Espírito até o deserto, para que ali ele pudesse ser tentado pelo diabo. E após ele ser tentado pelo diabo, agora ele sai do deserto avalidado, ele sai do deserto aprovado. E Jesus, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus agora, ele volta a peregrinar após sair do deserto por algumas sinagogas. E ele começa a ensinar nas sinagogas, ele começa a pregar nas sinagogas. Então entenda que antes de Jesus começar o seu ministério de ensino, primeiro ele passa por um deserto. E entenda que o deserto que Jesus passa não vai ser Jesus que vai procurar, mas sim o Espírito de seu Pai que o conduz até esse deserto, para que nesse deserto ele viesse a receber uma avalidação, para que depois desse deserto ele pudesse ensinar. Por quê? Porque hoje em dia, me perdoem, eu posso ser jovem, mas a gente já prega um pouquinho de tempo, lá vão-se uns 13 anos pregando. Hoje tem muita gente que está falando daquilo que nunca viveu. Hoje tem muita gente que está querendo ensinar de coisas teóricas, mas não tem vida prática. Jesus, para ensinar alguma coisa, primeiro passou por desertos. Então eu venho pregar para alguém aqui que ousava reclamar dos desertos que a vida estava tentando lhe pregar. Não reclame. Esse deserto não lhe servirá de sepultura. Esse deserto não lhe servirá de atestado de óbito. Não. Deus só te colocou ou permitiu que você entrasse nesse deserto, porque existe um plano muito maior depois desse deserto. O povo de Israel chega com uma quantidade no deserto e sai 5 vezes maior. Se prepare, esse deserto vai te fazer crescer em nome de Jesus. O povo de Israel chega com uma mente de escravo, sai do Egito com uma mente cativa, e no deserto Deus forja guerreiros para que pudesse conquistar a terra prometida. Então se prepare que nesse deserto Deus tem uma finalidade de forjar guerreiro e guerreira a partir de hoje. Vai ser no deserto que o povo vai ter experiência que nunca em outra passagem nós ouvimos e pudemos ler. Você vai ver que é somente no deserto que Deus manda a chuva de maná. Acaba o deserto, acaba a chuva de maná. Vai ser somente no deserto que Deus vai mandar codornizes. Entrou em Canaã, acabou o deserto, acabou a chuva de codornizes. Vai ser somente no deserto que Moisés tira a água da rocha. É somente no deserto que tinha nuvem durante o dia e coluna do fogo durante a noite. Vai ser no deserto que Deus chama Moisés para cima do Monte Sinai e vai falar face a face. Vai ser no deserto que Deus vai dar a tábua dos 10 mandamentos. Vai ser no deserto que Deus vai dar o rascunho do tabernáculo. Vai ser no deserto que ele abre a terra e vai matar murmurador. Então entenda, aproveita esse deserto para conhecer o Deus que você serve de verdade, porque em outros cenários você não teria oportunidade de conhecer Jesus. Agora começa a ensinar nas sinagogas. E o ato dele ensinar vai causar algumas polêmicas, porque certa hora da mensagem ele parava e expulsava um demoniado. Certa hora da mensagem ele parava e perdoava. E alguns dos doutores da lei perguntavam: quem é esse? Tem poder para perdoar pecado? E Jesus, entendendo que na sua região, que na região que ele residia, ele estava correndo risco de vida, então ele começa o seu ministério itinerante. Ele vai agora para as aldeias que vão ser circunvizinhas a Cafarnaum, algumas aldeias de pescadores. Ele vem cercando, e agora nós nos deparamos agora com Pedro ao lado de Jesus. Pedro era um pescador, morava muito provavelmente nessa aldeia de Cafarnaum. E agora Jesus, por iniciativa própria, sai de uma sinagoga e resolve entrar na casa de Pedro. Sinagoga, lugar suntuoso. Sinagoga, lugar de mármores. Sinagoga, lugar populoso. Sinagoga, lugar onde chamava a atenção. Casa de Pedro, casa de pau a pique. Casa de Pedro não tinha nem chão, era terra batida. Casa de Pedro era construída muito provavelmente por 2 andares de barro atochado. Então entenda que muitas das vezes Jesus vai preferir o secreto da simplicidade do que a publicidade dos lugares suntuosos. De repente alguém chegou aqui nessa noite, estava com alguma coisa meio que invertida. Se prepara, é tempo de você fazer segundo a instrução de Jesus em Mateus capítulo de número 5. Quando entrares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busque em escondido, porque aquele que te assiste vai te recompensar.
Jesus entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro, e entenda que o principal objetivo de Jesus não era somente curar a sogra de Pedro, porque alguns versículos mais na frente vai dizer que agora, ao saberem que Jesus estava dentro daquela casa, e a sogra de Pedro se levanta e começa a servir, porque algumas ações de Jesus nas nossas vidas não vão ser para nos deixar parados, sim para nós voltarmos a servirmos Ele da forma que nós servíamos antes de sermos feridos. E aí Jesus vai curar a sogra de Pedro, ela começa a servir, e aquele local ali, pessoas vão levar endemoniados, vão levar enfermos, e até o raiar do dia, as pessoas já eram chegadas, congregadas até aquela casa, e existia um culto maravilhoso de libertação, cura e milagre. Pastor, não estou entendendo nada. Entenda, mais do que fazer um milagre na tua vida, Jesus quer fazer da tua vida um lugar propagador de milagres. Começa contigo, mas você transmite para a tua família, aí vai para a tua família, vai para os teus vizinhos, dos teus vizinhos vai para toda a tua rua. Se prepara, porque esse é o ano que Jesus chamou alguns para sair das quatro paredes e fazer discípulo, como em Marcos capítulo 16, verso número 16. Mas entenda que esse ainda não é o principal objetivo de Jesus. É apenas uma desculpa, porque o objetivo de Jesus vai começar a ser concluído no verso de número 1. Ao amanhecer, Jesus agora ele vai para a beira de uma praia. A Bíblia vai relatar a localidade, Genezaré. De repente na sua versão está Tiberíades, ou na outra versão Galileia. Fato é que, primeira coisa que nós temos que entender, aqui não era um mar, e sim um grande lago. E por se tratar de um grande lago, uma extensão muito grande, eles vão apelidar de um mar. E o autor que escreve do lado de Genezaré é porque existia uma tríplice fronteira. Genezaré, do outro lado Tiberíades, e mais à direita a Galileia. Eram regiões costeiras que tinham aldeias de pescadores. Pedro reside do lado de cá. Pedro, muito provavelmente, ainda pela madrugada, ele se levanta, conforme ele faz todo dia. Olha o vento, está favorável. Olha a lua, está favorável. Apara os seus materiais para executar a pesca, está favorável. O mar não está batendo, não tem onda. A noite é propícia para ele ir e voltar com seus proventos. Por quê? Porque ele era um empresário do ramo da pesca. Então todo mundo que é um empresário de algum ramo vai ter como objetivo obter lucros, porque existem promissórias a ser pagas. Existe alguém dentro de casa esperando, um passarinho com a boca aberta, esperando uma comidinha. Agora imagina só, filhinho de Pedro, né? Vamos supor, aqui a família, papai, você vai trabalhar? Vou. Mas não se preocupa não, papai vai trazer aqui um pirulito para você. E aí Pedro vai pescar. Interessante que Pedro vai pescar e ele faz conforme ele faz todo dia. Só que nessa noite tinha tudo para dar certo, mas dá errado. O interessante é que a madrugada vai passando, amanhã vem chegando, e ele não pesca nada. A atitude de Pedro, regressar do início novamente. Volta para a beira da praia. Só que quando ele chega na beira da praia, está acontecendo um culto. E nesse culto aqui, preste atenção, existe uma multidão. Não vou datar números de pessoas, teólogos vão dizer que é acima de 25 mil, acima de 5 mil. Não vou datar, mas multidão não é um aglomerado pequeno de pessoas. Tanto que existia tantas pessoas que a praia estava cheia ao ponto de limitar o raio de ação de Jesus. Mentira, está no texto. E apertando-o a multidão, que já pegou um ônibus muito lotado aqui, do ponto final, indo para o centro da cidade trabalhar, né? Eu acho que eu trabalhava em Maria da Graça, eu saía do metrô da Pavuna, pensa, 7 horas da manhã, indo para Maria da Graça, sentido Botafogo, era a prova aquilo ali, o inimigo ria na minha cara, irmão. E ali eu descobri que aquele cara que falou que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar estava errado. Dentro daquele ônibus ocupa, fala a verdade. É uma mão para cá, o outro braço para cá. Tem tempo, se você levantar o pé para dar uma coçadinha, você vai igual um saci até chegar, né? Tem que ir equilibrando numa perna só. E o interessante é que o que vai motivar Jesus sair do meio da multidão e olhar para dentro desse lago mar da Galileia, vai ser o motivo pelo qual a multidão está o oprimindo, o apertando. Eu te pergunto, nessa condução superlotada que você pega segunda-feira de manhã, tem como você se locomover livremente? Se tu encontra um teu amigo lá na frente e fala, ei amigão, tudo tem como? Não. Tem como você cumprimentar quem está alguns metros na tua frente? Não tem como, você tem que ficar espremidinho. Você não tem como andar para frente, não tem como andar para trás, não tem como ir para um lado, não tem como ir para o outro. Então isso vai motivar a saída de Jesus do meio da população, do meio da multidão. E quando ele olha, ele vê 2 barcos, só que ele resolve entrar em um.
Não a Bíblia Sagrada, mas a história paralela vai nos informar que não existiam somente 2 barcos na beira desse lago. Porque no tempo de Jesus só existiam 2 espécies de trânsito de pessoas. Vamos lá, vamos esquecer a pé. Ou era de tração animal, ou era por movimento de barcos. E aqui era uma região costeira, então alguns historiadores vão datar entre 2.500 a 3.000 barcos transitando. Só que quando Jesus olha para esse mar, ele não vê 2.500, ele vê 2. E desse 2, ele escolhe entrar em 1. E aqui eu queria começar a pregar sobre a vida de alguém que está pedindo alguma coisa há muito tempo para Deus. Que por esse tempo, essa semana, na tua oração, não tem 3 dias que você dobrou o joelho no pé da tua cama, tu falava: Deus, eu não te peço mais, porque tu não dá nem mais sinal de resposta para a minha vida. Porque quanto mais parece, Deus, que eu peço, as provas vão se intensificando. Quanto mais parece que as palavras me faltam e as lágrimas tomam lugar das palavras, parece que a luta vai se apertando, se intensificando. Você se esqueceu de mim, afinal são bilhões de pessoas no planeta Terra. Deus não me tirou de Magé para conversar de historinha de gibi para você. Deus me tirou de Magé para ser profeta para a vida de alguém. Ei, nessa noite, você pensava que não, mas Ele já pôde te observar na beira desse mar. E entenda, ele observou alguém, mas só que ele vai decidir entrar na vida de uma outra pessoa aqui também. Não você leviano, que ele vai entrar na vida de todos. Mas se você quiser, essa noite que ele toma a condução do teu barco, te leva novamente para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Para quê? Para lhe transformar uma noite de choro em uma manhã de alegria. Por que Jesus saiu do meio da multidão? Porque estavam aglomerando. Entenda isso daqui. Multidão não significa a presença de Jesus. Tem muita gente que fala: ah, está lotado, Jesus está aprovando. Nem sempre. Em contraprova disso, quantidade pequena de pessoas também não significa a ausência de Jesus. Me prova na Bíblia, te prova o próprio Jesus falando: ó, se tiver 2 ou 3 reunidos em eu me farei. Aqui eu acho que tem mais de 3, não tem? Então eu já posso sentir a presença dele aqui nessa noite. O que motivou a saída de Jesus do meio da população? Estavam apertando, limitando o raio de ação de Jesus. Lá vai um recado para alguém que tentava limitar a ação de Jesus. Ai, aqui não, aqui ele só cura. Ah não, aqui é só libertação. Ah não, aqui é só revelação. Aqui não, aqui é só cura e milagre. Aqui não, para com isso, porque Jesus não é nenhum talismã que fica dentro de uma caixinha e quando tu precisa tu tira ele da gaveta e fala: Jesus, opera nessa área. Não, num culto de libertação, se ele quiser curar, ele cura. Num culto de cura, se ele quiser batizar com o Espírito Santo, ele batiza, porque ele é Deus, ele é Senhor, e operando ele, quem pode impedir? Eu já estou vendo 3 mãos levantadas, é sinal que a palavra está encontrando a vida de alguém. Eu quero ser profeta para a tua vida, se prepara. Ei, Jesus entra na tua vida, mas ele tem liberdade de chegar na sala, ele tem liberdade de entrar no quarto, ele tem liberdade de ir na cozinha, ele tem liberdade, olha ele passeando aqui nessa noite, quem pode sentir? Eu louvo a Deus por umas vigílias ainda como essa, pastor. Por quê? Porque aqui não tem negócio de educação. Não, barulho vai incomodar o vizinho. Não grita muito não, porque senão não pode ter a próxima reunião. Aqui, se ele quiser fazer barulho, ele faz. Se não quiser, não faz também. Se quiser terremoto, ele faz. Se quiser brisa, ele sopra a brisa. Só pra provar que é. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem tem glória para entregar ao rei aqui? Mas algo me espantou nesse texto. Eu fiquei 3 noites sem dormir. Por que Jesus se utiliza de barco, se em outros evangelhos ele caminha sobre as águas? Jesus precisava de um barco mesmo? Falou: filho, lê Marcos 3:9. E dizendo aos discípulos: se possível, por favor, deixe sempre à minha disposição um barco. Barco no Novo Testamento significa vida.
Jesus sempre irá procurar barcos, vidas disponíveis para poder levar o evangelho aonde ele sozinho não conseguiria chegar. Deus não depende de você, mas Deus conta para chegar aonde de repente ele não chegaria. Falei, mas por que ele não foi andando por cima das águas? Ele falou, Diego, imagina tu pregando num púlpito muito alto, e lá pelas tantas, Diego, você dá mais 4 passos e você ultrapassa a plataforma do púlpito, só que você não desce, você não cai, você fica na mesma direção. Quando você voltar, vão prestar atenção no que aconteceu ou na palavra que está sendo pregada? Provavelmente no que aconteceu. E ele falou, é exatamente isso. O problema da igreja de hoje é que estão dando muito mais holofote para o que acontece do que para a palavra. Se a igreja chegou até aqui o dia de hoje, foi por causa da... Se eu falar que você só está vivo até hoje por causa da palavra, você acredita? Gênesis capítulo de número 1 vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia. Na versão inglesa vai dizer que a terra era um caos. E aí Deus começa a falar, e haja luz, e houve luz. E haja, e começou a acontecer. E tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Pastor, isso não me convenceu. Salmo de número 119 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. No original do hebraico, Antigo Testamento, quase sua totalidade no hebraico, salvo algumas exceções do aramaico babilônico, de alguns capítulos de Daniel, vai significar luz, aquilo que ilumina aqui. Luz para o meu... Lâmpada que ilumina aqui. Lâmpada ilumina o teu hoje. E luz, que significa farol, ilumina a frente. A palavra tem o poder de iluminar o teu presente e te revelar aquilo que está vindo para a tua vida. Mas eu ainda não quero. Me prova no Novo Testamento, João capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. E no princípio era o verbo logos, que significa a palavra. E no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. E tudo que foi criado pelo poder da palavra. Pastor, eu ainda não acredito. Então me dá alguma carta ao apóstolo Paulo, e ele vai dizer, pela fé nós cremos que tudo que é visto foi criado pelo poder da palavra de Deus. Não, eu não acreditei ainda. Me dá uma passeada nos livros proféticos. Ezequiel, tá vendo isso aí? É a casa de Israel. Como é que tá? Tá com muitos ossos e como? Sequíssimos. Então faz o seguinte, o que? Abre a tua boca, grita. Não. Faz o que? Abre a tua boca e profetiza. O que? Abre a tua boca e libera a palavra, e esses ossos tornarão a ter vida. Meu irmão, só tem revelação porque tem palavra. Alguém só é curado porque alguém libera a palavra. Só tem salvação porque tem palavra. Só tem batismo porque alguém liberou a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que te trouxe hoje aqui. Eu sou pentecostal, eu gosto de dar lugar na terra, eu sou do fogo. Só que quando a luta chega, o fogo apaga. Quando a luta chega, o movimento para. E o que nos permanece de pé? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra, tem palavra aí? Tem palavra aí? Tem. Há poder na palavra do nosso Senhor. Senhor, meu Pai, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Prega a palavra. Pregadora não inventa, prega a palavra. A palavra por si só causa o efeito necessário. Tem palavra aqui ou não tem? Tem palavra. De cablando que a face a terra núpia. De camanduria canto pro reble assaios. Onde tem palavra tem renovo. Onde tem palavra tem presença. Onde tem palavra ele batiza. Onde está alabando que te calará. Renúplia a terra, camando dominar-se até que a fluvinar. Jesus,
Quem tem glória, 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 quem tem glória. Advertência do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. De quê? Da palavra. A ausência do conhecimento da palavra vai nos fazer perecermos diante as adversidades da vida. Por quê? Porque quando a adversidade vem, a tua realidade sufoca o que a palavra já disse a teu respeito. Deus é mentiroso? Aí eu sou fã do Isaías 46:10, quando ele vai dizer: eu sou Deus que anuncia o final das coisas. Palavra, desde o início delas. Não entendi. Suponhamos que aqui seja o nosso presente. Ele é dono de tudo, ele caminha na eternidade, ele sai do nosso presente, para ele é a mesma coisa. Vai até o nosso futuro, prepara tudo, volta para o nosso presente e anuncia: eu vou fazer assim, assim e assim. Quando Deus, que Isaías vai revelar, que anuncia o final das coisas, desde o início dela, é o seguinte: quando Deus anunciar para a tua vida, é que na eternidade já está pronto faz tempo. Pedrão, o culto acabou para a multidão e agora vai ser culto particular. Afasta um pouquinho dessa beira desse rio, desse lago, desse mar. Por quê? Porque beira de mar é lugar seguro para pescador. Se acontecer qualquer problema, ele mergulha, logo está na areia. E alto mar, aí é diferente. Aí a segurança tem que estar naquele que conduziu até o alto mar. E quem está mandando ele sair da beira da praia para o alto mar? Jesus. Aí ele falando: sai da sua zona de conforto e começa a confiar mais naquele que está dentro do teu barco. Porque beira de rio, beira de mar, só dá peixe pequeno, irmão. Eu já pesquei carapicu, sardinha, papaterra, tainha, peixe pequeno. E alto mar, peixe grande. É Jesus falando: sai das experiências pequenas e vem receber experiências maiores. Beira de mar e beira de rio, água no tornozelo, água na canela, água no joelho. E mar alto, se não souber nadar, morre afogado. É Jesus falando: Pedro, deixa de ser crente raso e vem ser crente fundo um pouquinho, velho. E Pedro começa a remar. Tá bom aqui? Não, mais um pouquinho. Tá bom aqui, Jesus? Não, rema mais, ainda tá muito raso. Por quê? Porque é você que determina a profundidade que você trafega. Que é isso, pastor? É exatamente isso. Lembra do profeta quando foi levado à beira do rio pelo anjo? E esticou 1 metro e entrou, e a água dava no joelho. Tá bom aqui? Não, quero mais. Então entra. E entrou mais, e a água dava na cintura. Tá bom aqui? Não, quero mais. E aí a água dava pelos ombros. E agora tá bom? Não, quero mais. Ao ponto dele não ficar mais de pé por causa da profundidade da água. Quanto mais você mergulha, mais Deus te leva para a profundidade. Quanto mais você mergulha, mais Ele te revela aquilo que ninguém descobriu na história. Por quê? Porque Ele é o dono dos tesouros da escuridade. Vai dizer o Provérbios: ei, meu irmão, ei, minha irmã, quer viver, quer provar e quer ser revelado daquilo que nunca ninguém viveu, nunca ninguém foi revelado e nunca ninguém experimentou. Vai ao nível que nunca ninguém chegou. Aqui, Jesus, tá bom. Agora tem um outro pedido. O quê? Aquela rede que você estava lavando lá, quando um pescador lava a rede, significa que ele não vai voltar para o mesmo mar no mesmo dia. Agora, olha o trauma de Pedro. É o mesmo barco, é a mesma rede, é o mesmo mar, e ainda é o mesmo dia. O cenário que ele acabou de viver há poucas horas é o mesmo. Aí eu vou aprender com Deus que Deus nunca vai te levar para o lugar onde você foi humilhado para te humilhar de novo.
Pastor, estou sentindo que o ambiente é o mesmo. Estou sentindo que a rua é muito parecida. Pastor, estou sentindo que os colegas são os mesmos. E isso me causou um trauma terrível. Ok, mas quando Jesus te conduz para o lugar que você foi humilhado, agora é para inverter a história. Alguém já ficou de pé lá atrás? Eu vou falar de novo que de repente você não entendeu. Quando Ele te leva para o lugar que você foi humilhado, não é para te humilhar de novo, é para te honrar, é para te dar colheita, é para te dar vitória, é para mudar a tua história. Então vai, Pedro, lança essa rede aí, Pedro. Não vou lançar não. Não tem nem 12 horas que eu pesquei. Ainda está de manhã, não tem nem 6 horas que eu pesquei. Jesus, eu não sei se você entende. Eu, pescador, entendo de peixe, pesquei a noite toda e não peguei nada. Jesus, carpinteiro, entende no máximo de barco de madeira, porque de peixe entende eu. Se eu já lancei, já utilizei de todos os artifícios mais avançados para pescar e não peguei nada, é o Senhor que vai me ensinar? Não. Aí que ele quebra a cara. Porque ele conhecia Jesus como carpinteiro e não Jesus, o Filho de Deus, dono de todas as coisas. Lança a rede e ele dá desculpa, porque isso é característico nosso, né? Não vou me relacionar de novo não, porque o outro me traiu. Não vou me aliançar a amizades novamente não, porque me deram uma facada nas costas. Alá, calabamble bial e se gerbe que alavácia de ergmilks de priflácia. Porque tem gente que está falando assim, ó, eu não quero casar não, porque para ter marido igual o meu pai é para minha mãe, eu prefiro morrer sozinha. Não, eu não quero me relacionar com ninguém não, porque para ter uma esposa igual a minha avó foi pro meu avô, eu não quero não, eu morro sozinho. Aí Jesus está falando, ei, deu errado porque tu tentou, mas agora sou eu que mando e sou eu que garanto. Quando o homem lança, o homem que garante. Quando ele manda e você obedece, quem garante é ele. Pode lançar a rede, pode tentar de novo, pode tentar de novo. Oh, eu estou sentindo uma graça aqui nessa noite. Nessa noite se revela algo mais aqui. Eu sou Deus da segunda chance. Pode ir, pode ir, pode ir, que agora eu garanto, que agora sou eu quem vou na frente, que agora existe uma palavra que vai te validar. Pode ir, 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 pode ir. Tente mais uma vez. Faça a inscrição da faculdade mais uma vez. Envie o currículo novamente. Envia lá, envia lá. Bate naquela porta pedindo ajuda novamente, porque antes já cheguei. A Lauri, Camana Blob Récia. Essa é a noite que muitos entraram dizendo, eu não tento mais, eu não prego mais, eu não profetizo mais, eu não louvo mais. Aí Jesus está falando, para de bobeira, porque quem sabe sou eu, quem manda sou eu, pelo amor de Deus. Que presença é essa daqui nessa noite? Não deixe o teu passado de frustração determinar aonde Deus já liberou o futuro de conquista para você. Não deixe as frustrações do passado indicar até aonde você vai chegar. Já tem uma palavra sobre a tua vida. Você recebeu uma profecia quando tu era adolescente. O profeta foi na tua direção, só que no meio do caminho algumas coisas aconteceram. Problema do que aconteceu? A
aquilo que não me mata me fortalece. Levanta e fala, Canjorabaca. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode? Meu Deus! Pastor, eu sei que eu vim pregar, mas Deus me revelava que Ele tocava num relacionamento aqui nessa noite. Chegou aqui sem aliança nessa noite. Jesus me revelou. Chegou aqui, tirou a aliança para vir para cá. E Deus está falando: ei! Como pode tu dizer que não tem jeito se eu dei jeito em ti? O irreme a canto de calavácia, camambrepireuricébia. Eu vinha num grande largo aparecendo nessa comunidade. Eu vinha pelo beco e aparecia um grande largo. Depois desse grande largo parecia que tinha algum recipiente que reservava água do lado direito. Jesus me levava à segunda rua à esquerda. Eu entrava num portão branco, subia uma escadinha, já entrava numa sala. Nessa sala tinha um sofá e tinha uma televisão de frente para esse sofá. Logo de frente já dava uma cozinha. E Jesus falou: manda dizer para ela que quando ela veio aqui, eu estou visitando lá. E quando você vem para a casa da oração, eu estou enviando anjos a teu respeito. Porque Pedro estava na prisão, mas a igreja orava era dentro de casa. A igreja orava e clamava. O teu clamor tem o poder de atrair a presença de Deus no local do problema. Está visitando lá, está visitando lá, está visitando lá. Eu vou encerrar. Enquanto ele não lança a rede, ele impede a si próprio de viver aquilo que Deus já tinha reservado para a história dele. Até quando tu vai ficar protelando de viver aquilo que Deus já tem para realizar na tua vida, enquanto você fica dando desculpa? Mete logo a mão nessa rede. Volta logo para esse mar. E volte logo a trabalhar para o Senhor. Oh, Espírito Santo. E ele vai obedecer. O interessante vai ser as palavras dele. Pesquei a noite toda, não peguei nada, mas segundo as suas palavras. E aqui está a palavra em letra minúscula. Não é letra maiúscula. Se fosse letra maiúscula, é a palavra de Deus. Eu fui procurar saber qual era a mensagem que Jesus pregou na beira desse barco. Não posso afirmar veementemente, mas tem um texto em Marcos, capítulo de número 4, que vai dizer que Jesus chega na beira de um rio, de um mar, de um lago. Uma grande multidão aperta. Ele sobe em cima de um barco e começa a ensinar a multidão. O cenário é basicamente o mesmo. Só que no Marcos 4 vai dizer qual era o tema da mensagem. E o semeador saiu a semear. Ele fala das cercas dos solos. E no final da revelação que Jesus vai dar o que significa semente. Você lembra o que significa semente? E a semente é a palavra. Pedro, eu só vou lançar porque eu ouvi o que você estava falando na beira desse barco. O quê? As tuas palavras. Era Pedro respondendo para Jesus: eu não queria, mas depois do que eu ouvi você falar na beira desse barco, eu vou ter que lançar. Obrigada, Jesus. Interessante, quando ele lança, a Bíblia vai dizer, algumas versões, João Ferreira de Almeida, umas traduções mais antigas, mais conservadoras, vai dizer que ele colheu uma grande quantidade de peixe. Existe alguém que tem essa versão aqui nessa noite? E colher uma grande quantidade de peixe? Está aí na sua Bíblia? Está na sua Bíblia? Então, eu fico me perguntando: peixe se pesca ou peixe se colhe? Peixe se pesca ou peixe se colhe, igreja? Pesca. Então a Bíblia está errada? Então por que está colhendo? Tem alguém que tem pé de sardinha em casa? Dá meia dúzia lá. Pastor,
tem um pé de corvina lá, só dá daquela bitela de 2,5 kg para cima. Aí Jesus falou: Diego, qual é o meio de sustento de Pedro? Falei: o barco. Se ele não tem um barco, a família dele vai fazer o quê? Perecer, passar necessidade. E quando Jesus está na beira daquele grande lago, o que Pedro faz com Jesus? Oferece o barco, pode ficar à vontade. Jesus falou: é exatamente isso. Pedro semeia o barco da vida dele, tudo que ele tem, e em contraprova disso, ele recebe uma grande colheita de peixe. Por quê? Deus não nos pede nada do que aquilo que Ele já não tenha nos dado. E tudo que nós entregamos para Deus, Ele melhora na eternidade e devolve para as nossas vidas. Eu não acredito, te provo. Abraão, me dá o teu Isaac, já te dei, você pode me devolver? Toma, Senhor. A partir de hoje, você não vai ser somente pai de Isaac. A partir de hoje, você vai ser pai de uma grande multidão. Melhorou, trouxe coisa maior. Jesus vai ser a semente do Deus Pai. João capítulo de número 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu, ofertou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus foi a semente melhor que Deus tinha na eternidade. E qual foi a colheita? Os discípulos. Os discípulos vão ser mortos na igreja primitiva. E o que nasce? A igreja. Pastor, eu ainda não entendi. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós devemos ser semeadores, porque aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Então lá vai uma palavra para quem acredita no poder da semente. Quando tu for entregar alguma coisa para Deus, não pega a menor coisa que você tem, não. Quando você for entregar alguma coisa para Deus, não cata as moedas do fundo, não. Por quê? Porque quando Ele te deu uma porta grande. Quando Ele te deu foi uma coisa muito maior. Pastor, não estou entendendo. Então lá vai. O problema é que a gente quer receber coisas extraordinárias, entregando o resto para Deus. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer: entrega o melhor, porque Ele melhora e devolve. Entrega o melhor, porque Ele melhora e devolve. Entrega. Ah, meu Deus do céu. A Bíblia vai dizer: quando Ele puxa, as redes se rompiam. Quero ser profeta de Deus para a vida de alguém aqui. Eu profetizo que haverá um romper de Deus, a partir de Deus para a tua vida. Eu já ouço barulho de rede se rompendo. Eu já posso ouvir barulho de nylon instalando aqui nessa noite. Deus trará um romper para negócios pequenos aqui nessa noite. Deus trará um romper para ministérios que se iniciam a partir do ano 2020. Deus trará um romper para a tua vida espiritual, para a tua vida sentimental, para a tua família, para a tua vida ministerial. Deus está trazendo um romper ao ponto de sozinho não conseguir carregar a bênção. Tem que chamar os barcos amigos, porque o que Deus vai fazer na tua vida tu não consegue levar sozinho. Mas se você não tiver amigo, você morre afogado junto com a bênção. Então é noite de você criar relacionamento. Não vou entrar aqui não, vamos seguir. Quando Ele chama os amigos, enche ambos os. Porque o que Deus quer fazer na tua vida não é para abençoar somente a tua vida, mas é para você proporcionar a bênção para a vida de outras pessoas também. A riqueza que Deus quer derramar sobre a vida de pessoas vai passar pelo esse trivo. Você, abençoar você e tua família, abençoar a igreja do Senhor, e você abençoar outras pessoas. A Bíblia vai dizer que o espanto se apoderou deles pela grande colheita que aconteceu. Se prepara, que o que Deus vai fazer na vida de pessoas vai deixar muita gente espantada. Meu Deus, mas não é ela que quando você ia para a igreja, ia para o baile, começava a dançar na sexta-feira e só terminava na segunda? Exatamente. Só que agora só dança é na vigília. Vira a madrugada dançando é na presença do Deus Todo-Poderoso. Vai ter gente que vai ficar espantado. Mas não é aquele que quando tu ia para a igreja, ia para a boca de fumo e ficava doidão de cocaína, de maconha. Exatamente. Mas agora o vício dele é Bíblia Sagrada e oração. Mas não é aquele
aquela que quando você ia para a igreja ficava embriagado na porta do bar. Exatamente. Agora ele só se embriaga é na presença do Espírito Santo de Deus. Mas não é ele que matava, mas não é ele que assaltava. Exatamente. Mas agora, ao invés de matar, vai dar vida. Agora, ao invés de roubar, vai abençoar a vida de alguém. Ei, vão cruzar o teu caminho, vão ficar espantados. Não é aquele que não suportava a igreja. Exatamente. Agora é o primeiro a chegar e o último a sair. E ainda é diácono da Assembleia de Deus de Madureira. Quem recebe essa profecia nessa noite, abre a tua boca e adora o Senhor por 15 segundos. Encerro agora. Pedro, tem uma proposta para te fazer. O que? Larga isso tudo, me segue. Não entendi. Eu tenho uma nova forma de pescaria para você. Qual? A partir de hoje, você quer ser pescador de homens? Entenda que Jesus transforma a vida dele todinha. E Jesus não aparece na vida de Pedro e entra na casa dele, cura a sogra dele, faz a casa dele ser um lugar de milagres e dá uma grande quantidade de peixe para ele à toa, não. Era tudo desculpa, esses milagres todos. Para quê? Para Pedro deixar de ser seguidor e se tornar um discípulo. Eu não sei o que eu faço. Qual é a diferença de pescar peixe para pescar homem? Quem pesca peixe lança rede. E quem pesca homem? Vira a rede na mão de Jesus. Não me explicou. Diferença de pescar peixe e pescar homem. Quem pesca peixe, pesca visando o lucro depois da pescaria. E quem pesca homem, visa galardão na eternidade. Ainda não me convenceu. Qual a diferença? Quem pesca peixe vai ter que ir no mar ou no rio para pegar peixe. E quem pesca homem, tem que ir na lama. Ainda não me convenceu. Qual a diferença? Quem pesca peixe, pesca coisas perecíveis, momentâneas e terrenas. E quem pesca homem, pega coisas eternas. Ainda não me convenceu. Quem pesca peixe usa anzol, usa linha, usa tarrafa. E quem pesca homem usa espada. Pastor, ainda não me convenceu. Quem pesca peixe logo tem que voltar para o mar para pescar de novo. E quem pesca homem, pesca uma vez só e agora está na eternidade para todos sempre. Pastor, ainda não me convenceu. Então lá vai a última. Quem pesca peixe, pega ele vivo para depois morrer. E quem pesca homem, pega ele morto no pecado e da vida. E da vida. Tem glória aí. Deixa eu ver se tem glória para você adorar a ele. Deixa eu ver se tem glória. Você pode se pôr de pé nessa noite. Você pode se pôr de pé nessa noite. Deixa eu ver quem tem glória para dar para ele. Deixa eu ver.